Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Anderson, eu sou nutricionista do canal Profissão Nutrir e hoje vamos dar continuidade a essa série de 22 lives sobre nutrição e saúde da pessoa idosa. E hoje a gente vai abordar o tema que são os 10 passos para a alimentação saudável do idoso. Então, nessa lista de 10 passos para alimentação saudável, o primeiro tópico que a gente vai abordar é: faça pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, e pelo menos 2 lanches intermediários. Eu não vou focar muito aqui na questão do café da manhã, almoço e jantar, que são as 3 refeições principais, porque amanhã a gente vai conversar sobre isso de forma mais detalhada. Mas o que eu quero expor nesse item hoje é a importância de se alimentar de forma fracionada. Se existe algo que é prejudicial ao nosso organismo, são os períodos prolongados de jejum. Muitas vezes você acaba vendo por aí dietas que fazem com que você fique muito tempo em jejum ou comendo alimentos que não são tão adequados, e quando você come, você pode de repente comer muita coisa ao mesmo tempo. E do meu ponto de vista e dos órgãos de saúde, isso não é tão bom. É importante que o nosso corpo ele receba periodicamente os nutrientes, os alimentos para o seu metabolismo, para as suas funções biológicas. O nosso corpo, claro, ele é sábio, ele tem sim uma reserva de energia na forma de gordura, na forma de glicose, que é o primeiro substrato que ele vai recorrer em períodos de jejum um pouco mais prolongado, mas não é o ideal. Então é importante que a gente tenha o hábito de ter refeições fracionadas de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, fazendo com que o nosso corpo não fique muito tempo em jejum. Não é aquela. Eu gosto hoje de orientar no seguinte ponto: você se alimentou, passaram 3 horas, você não está com fome, não necessariamente você precisa comer sem fome. Dê um tempinho, deixe seu organismo pedir para que você se alimente. Mas se isso começa a se estender muito, você pode ir lá comer alguma coisa leve, comer uma fruta, por exemplo, para que seu corpo não fique nesse estado de estresse, porque o jejum é um estado de estresse para o seu corpo. Então é bom que evitemos essa situação de jejum prolongado. Ok? Então o que acontece? É muito importante que a gente aprecie a nossa refeição. Um dos hábitos hoje que nós temos pela correria é comer rápido demais, colocar o alimento na boca, nem mastigar direito, engolir rápido, a gente não sente o sabor, não sente o cheiro do alimento, não sente a textura. Ou a gente fica almoçando, mexendo no celular, a gente faz a nossa refeição olhando na televisão e a gente simplesmente realiza aquela refeição de uma forma totalmente mecânica. Isso não é bom. O momento da refeição tem que ser um momento de alegria, um momento de prazer, porque comer é bom. Então, uma das orientações é, dentro desse fracionamento, realizar 5 em média refeições ao dia, é apreciar o momento da refeição. É você sentar, se preparar para uma refeição, montar uma mesa e se alimentar com calma, percebendo o sabor dos alimentos, percebendo a textura dos alimentos, para que dessa forma você tenha uma refeição, além de nutritiva, seja um momento bom para você e para a sua família. A gente não pode esquecer que a alimentação é um momento de união, que reúne as pessoas, é um momento de compartilhar. Então, a gente tem que ter esse foco também para a alimentação, não podemos deixar isso de lado, porque o se alimentar também é uma questão social. Um ponto bem interessante, geralmente para a pessoa idosa, é que o idoso tem muitas vezes tem ausência de dentes, são poucos os que têm ali toda a sua dentição natural, então muitos têm ausência de dentes, outros têm a prótese, completa, incompleta, enfim. E por que estou falando isso? Porque é muito importante mastigar os alimentos. A mastigação prepara o alimento para que ele seja digerido de forma mais efetiva. A mastigação também mistura esse alimento com a saliva, que também já começa um processo de digestão. E isso vai facilitar tudo depois. A tua digestão vai ficar, vamos dizer assim, mais leve,
né, vai ser mais rápida, e você não vai ter aquela sensação muitas vezes de estufamento, parece que eu estou empachado, aquela sensação desconfortável. Porque quando a gente não mastiga, o nosso corpo, o alimento, ele acaba descendo inteiro, com pedaços grandes, e muitas vezes o nosso estômago, principalmente, com a ação lá do ácido, precisa dar conta de vamos dizer, digerir esse alimento na marra, né, para que ele possa seguir à frente para o intestino. Isso acaba gerando muito desconforto. Então é importante mastigar bem os alimentos para que o processo digestivo ele funcione de forma adequada, para que eu consiga aproveitar os nutrientes de forma adequada. Se você tem algum problema de dentição, procure ajuda, né? Veja como você consegue solucionar, peça ajuda para os seus familiares. Se você tem convênio odontológico, vai atrás. Algumas unidades de saúde têm o profissional dentista, tente correr atrás. Isso vai ajudar você, principalmente em relação à qualidade da sua alimentação. Você vai aproveitar melhor os nutrientes e vai ter uma sensação assim confortável depois das refeições, porque é muito ruim a gente comer e ficar empachado, aquela coisa desconfortável. E a alimentação, ela tem que ser um momento de alegria, ok? E se você tem essa dificuldade de mastigar, uma das opções que você tem é processar esse alimento, cozinhar ele melhor, deixar ele em pequenos pedaços, fazer ele mais ao molho. Se necessário, bater esse alimento, né? Às vezes os alimentos mais rígidos, alimentos mais fibrosos, bata esses alimentos, não deixe de comer, porque são alimentos importantes. Quando se há problema de dentição, geralmente o que fica de fora aí são os legumes, as verduras, as frutas, por serem aí mais rígidos, mas a gente não pode deixar ele de fora. Então, se necessário, processe, cozinhe, baixe no liquidificador. Não é a melhor coisa do mundo, mas é uma forma de se alimentar, não deixar de comer esses alimentos. E para você fazer essas refeições, é importante que tenhamos escolhas saudáveis, principalmente nos lanches, né? Nesses intermediários, um lanche da manhã, um lanche da tarde, talvez um lanche antes de dormir. É geralmente aí que as pessoas costumam errar, beliscar alimentos que não são saudáveis, beliscar alguma coisa que é industrializado, que é mais fácil de consumir. Enfim, então a gente tem que tomar cuidado com a qualidade das escolhas que a gente faz, principalmente nos lanches. Mas principalmente em relação ao café da manhã, almoço e jantar, a gente vai falar de forma muito mais detalhada amanhã. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é incluir diariamente porções do grupo de cereais, que é composto por arroz, milho, alimentos à base de trigo, as massas. A gente tem os tubérculos, como batata, e raízes como a mandioca, tá bom? E os carboidratos de uma forma geral, que são principalmente baseados na farinha de trigo. Então, o que acontece? Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. Existe, sim, um grande, vamos dizer assim, um preconceito em relação ao carboidrato. Ele foi meio que um pouco demonizado, o carboidrato ele faz muito mal. Pelo contrário, o carboidrato, o nosso corpo ele precisa do carboidrato. O carboidrato deve ser a principal fonte de energia do nosso corpo. Porém, a gente precisa escolher bem esses carboidratos e a gente também precisa moderar, sim, a quantidade. Porque o excesso de carboidrato é, sim, prejudicial. Eles são importantíssimos, principalmente a nível do cérebro. O nosso cérebro precisa de glicose, que é um produto do carboidrato para ele funcionar bem. Então, o nosso principal, vamos dizer, o nosso principal órgão do corpo, ele precisa de carboidrato, ele precisa de glicose. Então, a gente precisa desse substrato, mas o excesso do carboidrato, ele é realmente prejudicial. Então, nós temos que tomar cuidado e escolher melhor, porque a gente tem os carboidratos, por exemplo, os integrais. Então, a gente tem arroz integral, macarrão integral, nós temos os pães integrais, que podem ser opções que você pode incluir na sua alimentação. Não é todo mundo que gosta e a gente também nem pode forçar a pessoa a gostar disso, né? Mas o convite, enquanto nutricionista que eu faço, experimente, tente incluir. Mas qual que é o efeito de um alimento integral no organismo comparado a um alimento refinado que a gente fala? Por exemplo, vamos comparar o arroz integral a um arroz refinado. O arroz integral, que ele tem o nome também de arroz polido, ele praticamente perdeu
toda uma camada de proteção externa, então ficou praticamente só o amido. E o amido é um carboidrato puro que teoricamente não vai te gerar muitos benefícios além da oferta de carboidrato. E o carboidrato refinado ele é absorvido rapidamente. E se você come em grande quantidade, isso é prejudicial. A glicose, quando aumenta demais no sangue, causa diversos efeitos metabólicos que não são bons para a saúde. Por exemplo, para um diabético, isso é extremamente prejudicial e temos que tomar cuidado. Agora, um arroz integral, por exemplo. O arroz integral ele manteve essa casca, vamos dizer assim, esse componente mais externo que até dá essa coloração um pouco mais escura para ele. E nessa capa dele, que é retirado no arroz branco, tem muitas vitaminas, tem minerais e tem fibras, que são alimentos que vão trazer muitos benefícios, né? A fibra ajuda no funcionamento intestinal, controle do colesterol, controle da glicemia, entre tantas outras funções. E essa explicação, essa justificativa, ela serve para todos os alimentos que a gente consegue comparar. Arroz branco, arroz integral, macarrão normal, integral, pão normal, branco, integral. Então a diferença é os benefícios, porque eles possuem muito mais nutrientes e fibras, e também a questão metabólica, que esse carboidrato, quando entra no seu sangue, não vai subir tanto de uma forma que a médio e longo prazo pode tornar algum prejuízo, ajudar no ganho de peso, elevação da glicemia, entre outros efeitos aí metabólicos que podem acontecer. Mas o carboidrato ele é essencial, porque ele é fonte de energia, principalmente para o nosso cérebro. E é importante que, pelo menos no café da manhã, no almoço e no jantar, a gente tenha, sim, uma fonte de carboidrato. Lá nos lanches, você pode ter um iogurte, você pode ter uma fruta, você também pode ter um carboidrato, mas a quantidade tem que ser mais controlada. Agora, café da manhã, almoço, jantar, é importante, sim, que você tenha uma porção, vamos dizer assim, recomendada pelo nutricionista, para que você tenha esse aporte, assim, de energia e de glicose no seu sangue, tá? E só chama atenção, a gente aqui falou de pão, de massa, de mandioca, batata, mandioquinha, que entra tudo nessa família, mas nessa família entra também, por exemplo, os biscoitos, as bolachas, e daí a gente tem inúmeras opções. Então tem aquelas que são salgadas, tem as doces, tem as recheadas, as não recheadas, e é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Tem as bolachinhas integrais também de algumas marcas específicas, mas a gente precisa escolher muito bem. Existem marcas que são boas, que são biscoitos, bolachas que fazem bem ao organismo, tem fibra, tem vitamina, e tem aquelas que prometem determinados benefícios, mas na verdade o que tem ali são, na verdade, alguns traços que, na verdade, você está pagando por algo a mais e não está tendo nenhum benefício. Eu já vi, por exemplo, algumas marcas de pães que dizem que são integrais, e para a gente entender que o alimento é integral, ele tem que ter a farinha de trigo integral em maior quantidade, e eu já vi, por exemplo, um produto específico que ele tinha farelo de trigo, ele não tinha farinha de trigo integral, ele tinha farelo de trigo, ele tinha tipo uma corzinha de como fosse integral, mas na verdade não é. Na embalagem estava dizendo, mas não era. Então é muito importante a leitura dos rótulos, é importante que a gente saiba minimamente ver os componentes dos alimentos nos rótulos para que a gente não seja enganado e que a gente consiga fazer as melhores escolhas. E essa questão da rotulagem nutricional, a gente vai ter outras oportunidades para conversar melhor. Então, segundo passo, incluir os carboidratos na alimentação, sempre dar preferência para os integrais na medida do possível e controlar o consumo de uma forma geral, sem excessos, porque o carboidrato em excesso é prejudicial, aumenta a glicemia, pode aumentar triglicérides e também tem aquela questão do excesso de carboidrato se converter em gordura, que em algumas ocasiões isso sim é verdade. Então vamos para o terceiro passo. Terceiro passo, ele vai dizer o seguinte: consumir diariamente 3 porções de verduras e legumes ao dia e 3 porções de frutas ao dia. Essa questão de porção, o que é uma porção de fruta, o que é uma porção de legume, é algo bem detalhado que a gente tem que conversar em outra oportunidade.
porque não necessariamente uma fruta é uma porção, né? Às vezes você tem lá uma fruta, metade da fruta é considerada uma porção. Se você comer 2 frutas, são 2 porções. Então não encarem como uma fruta é uma porção. Cada fruta, cada legume, verdura tem a sua especificidade. Então a gente pode falar o que nessa orientação geral? Nós temos que comer frutas em maior quantidade, legumes em maior quantidade, mas as porções depois elas têm que ser indicadas e colocadas de uma forma mais detalhada. As verduras, frutas e legumes, elas são muito importantes, porque elas são fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e também de água, uma água que vem a complementar a alimentação. E a gente sabe que vitaminas, minerais, eles estão envolvidos em diversas funções do organismo. O nosso corpo ele precisa diariamente desse aporte de vitaminas e minerais, porque cada função do nosso organismo, cada órgão do nosso organismo, cada célula, ela precisa de aporte de determinados nutrientes para que possa funcionar adequadamente. Então, são alimentos que devem fazer parte, sim, da nossa alimentação. Preferencialmente, em todas as refeições, alguma coisa tem que ter para que a gente possa atingir essa necessidade. E as fibras são essenciais também para o funcionamento intestinal. As pessoas hoje, muitas vezes, passam o dia inteiro sem comer uma fruta, passam o dia inteiro sem comer uma verdura, um legume, ou come só uma vez no dia, e isso faz com que o corpo ele fique deficiente de diversos nutrientes. O seu corpo ele vai começar a ter diversos problemas de saúde que muitas vezes você não vai nem relacionar que é uma deficiência de algum mineral em específico, e tem a questão do funcionamento intestinal. A gente comentou um pouquinho ontem sobre o intestino. O intestino é a porta de entrada para o nosso organismo. Ele tem que funcionar bem para que o nosso corpo ele consiga aproveitar todos os nutrientes ali, porque é ali que eles são absorvidos. Ah, mas então meu intestino tem que funcionar quanto? Ele tem que funcionar todo dia, tem que funcionar toda hora, pode ficar dia sim, dia não? A gente fala o seguinte: o nosso organismo, depois da digestão, ele acumula ali no intestino grosso, né, essa formação das fezes, que, vamos dizer de uma linguagem bem simples, é o que o meu corpo ele não vai utilizar mais. São restos de alimentos, de fibras ali que vão completar a sua função, mas o meu corpo não precisa, e a gente precisa eliminar isso. E a gente tem que ficar atento que, uma vez que o alimento, essas fezes que estão em formação estão ali, a água está sendo reabsorvida. Então, se esse produto, essas fezes ficam ali muito tempo, elas ficam extremamente ressecadas e você já não vai conseguir eliminar com tanta facilidade. E todo o corpo, por causa disso, vai começar a não funcionar bem. Porque no intestino grosso, nós também temos absorção de alguns nutrientes. A grande parte é no intestino delgado, que é a porção maior do intestino, mas o intestino grosso, que é na mesma região onde são formadas as fezes, ali também há absorção de determinados nutrientes e principalmente de água. Então, ele é uma região que precisa funcionar bem. Então, eu sempre oriento meus pacientes o seguinte: olha, o intestino tem que funcionar. Se funcionar uma vez por dia, ótimo, que bom. Tem pessoas que funcionam 2 vezes ao dia, tem pessoas que funcionam em dias alternados. Daí eu sempre questiono o seguinte: quando você vai no banheiro, você tem alguma dificuldade? As fezes estão muito endurecidas? Você tem muita formação de gases? Eu faço esses questionamentos e eu consigo observar com isso se esse padrão de funcionamento intestinal dessa pessoa está adequado ou não. Talvez para mim é normal e todo dia, talvez para você não. Isso vai depender do padrão de funcionamento do seu intestino. E pela alimentação e alguns alimentos aí em específicos, a gente consegue melhorar essa função. Mas eu ressalto a importância do intestino justamente por causa disso. É ali a porta de entrada para tudo. Eu preciso que ele funcione bem, para eu aproveitar melhor os nutrientes e também eliminar aquilo que não me serve mais. E as frutas, legumes e verduras são de extrema importância nesse processo também do intestino. Então é importante, lá no almoço, no jantar, comer as verduras. As verduras são as folhas, os vegetais folhosos, então alface, escarola, rúcula, agrião. A gente tem
Os legumes, que são os outros, abobrinha, cenoura, chuchu, quiabo, que são os outros componentes, e as frutas de uma forma geral. E as verduras, elas têm uma caloria muito baixa, assim como a grande parte dos legumes. Tem alguns que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas, de forma geral, o aporte calórico das verduras e dos legumes é bem baixo. Mas o benefício que eles fazem para o organismo, ele é muito grande. As frutas, que a gente tem aí inúmeras, né, opções, é importante que a gente também tente variar no decorrer do dia a dia. Tá? É claro que a gente sabe que o custo, muitas vezes, da fruta está um pouco elevado, depende da época, né? E a gente acaba escolhendo aquelas que são do cotidiano e mais em conta, como laranja, uma banana, uma mexerica quando é tempo, mas a gente tem que ter ciência que quando a gente tem a oportunidade de comprar outras, porque o preço está mais acessível, vamos aproveitar esse momento, porque a gente fala muito da questão da alimentação colorida. E por que alimentação colorida? Não é simplesmente só para o prato ficar bonito, mas quanto maior a variedade de cor no seu prato, significa que ali você tem uma maior quantidade de vitaminas e minerais. Então é importante que você tenha essa variedade. E com a fruta, sempre que possível, tente comprar outras opções. Uma dica é aproveite as frutas que são da época. Geralmente elas são mais baratas. Então, por exemplo, a gente está agora na safra do caqui. O caqui está super barato em alguns locais, né? Você pesquise nos mercados, no sacolão, dá uma olhadinha, com certeza em algum local ele vai estar mais barato que o outro. Está chegando o tempo da mexerica também, os preços já estão começando a ficar melhor. Então fique sempre atento a essas frutas da época e assim da mesma forma que as verduras e os legumes, para que a gente aproveite sempre o menor preço e que a gente possa fazer essa variedade na nossa alimentação, para que a gente tenha nutrientes aí de todas as fontes possíveis, com variedade e com quantidade. Então, muito importante, frutas, legumes e verduras. Aporte de vitaminas, aporte de minerais, de fibras e também de água como complemento. Ah, e uma coisa, frutas são saudáveis, mas só tomar cuidado com o suco. O suco natural ele é muito bem-vindo. Tá? O suco natural ele traz inúmeros benefícios para o nosso organismo, mas ele se torna algo concentrado. Então, por exemplo, uma porção de laranja, nesse caso, é uma unidade. Se a gente for tomar um copo de suco de laranja puro, por exemplo, ali vão 3, 4 laranjas. E do ponto de vista de carboidrato, é bastante coisa. Então, para um diabético, um exemplo, o suco de laranja ele pode se tornar muito prejudicial. E se o suco de laranja ele é constante, grande quantidade, ele pode sim te trazer muitas calorias e muito açúcar, que é o açúcar da fruta, que é a frutose. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não é porque é natural, tudo que a gente pode à vontade. Tem determinadas coisas que, mesmo sendo naturais, nós temos que tomar cuidado com a quantidade, porque o benefício ele pode se tornar em malefício. E do suco, não esquecendo também, só tomar cuidado com sucos artificiais. O idoso, muitas vezes, ele tem a necessidade de tomar algo junto com a refeição, e um dos principais motivos é que ele sente a boca seca. Às vezes não tem a quantidade de saliva suficiente, então quando ele coloca o alimento na boca, fica ali muito tempo, fica difícil de mastigar, então ele acaba recorrendo a ter um suco, uma bebida junto. E daí que mora o perigo, porque ele pode optar, por exemplo, a tomar suco de saquinho, que é puro açúcar. A gente tem opções diet, light, sim, mas geralmente eles acabam tomando esse com açúcar, que é mais docinho, é mais gostoso, né? E os sucos de caixinha também, que é outra coisa que temos que tomar cuidado, que vamos conversar em outras oportunidades, que nem todo suco de caixinha que está lá, que parece que é 100% saudável, não é. Eu falo que tem sucos que são refrigerantes sem gás, para vocês terem ideia. Então tem sucos, vamos dizer assim, processados, industrializados, que são saudáveis, mas sinto dizer que uma boa parte deles acaba tendo uma promessa que não é verdade.
ok? Então vamos tomar cuidado, mas vamos estimular o consumo principalmente das frutas in natura, verduras e legumes. O quarto passo. O quarto passo, a gente vai falar do arroz e do feijão. Então, arroz e feijão é um hábito do brasileiro que existe há muitos anos, né? Mas que está se perdendo um pouco. As pessoas estão deixando de ter todo dia ali na alimentação o arroz com feijão. E por que isso é ruim? Porque a combinação do arroz e feijão forma ali uma combinação também de nutrientes que é muito saudável para o organismo. E podemos ver que não existem tantos substitutos assim a nível de qualidade nutricional. Então, um estímulo que eu faço é arroz e feijão, pelo menos 5 vezes na semana. Né? Quem não gosta de um arroz com feijão, um feijão fresquinho, um arroz feito ali com um pouquinho mais de alho, seja o feijão por cima, feijão por baixo, não importa. Então, o estímulo que eu faço é, tem um arroz, tem um feijão, né? Sempre que possível, coloque um arroz integral. Tem gente que não gosta, fala, mistura metade arroz branco, metade arroz integral, né? Faça esse desafio aí de tentar comer arroz integral, mas você também tem outras opções de substituição para o arroz, por exemplo, que você pode comer um dia uma batata no lugar do arroz, você pode comer um pouquinho de macarrão, você pode comer um pouquinho de mandioca, mandioquinha. Todos são carboidratos que podem entrar em substituição do arroz. E do feijão, não precisa simplesmente a gente ter o feijão carioquinha, né, que aqui pelo menos em São Paulo é o mais comum. Né? Lá no Rio de Janeiro é o preto. A gente pode variar, não precisa comer o feijão preto só quando é feijoada. A gente pode comer em outras ocasiões. Então feijão carioquinha, preto, fradinho, fava, a gente pode intercalar. Ervilha, lentilha, soja, tudo entra nessa família dos feijões que a gente fala que é leguminosa, mas eu ainda puxo uma importância muito grande para a combinação arroz e feijão, pelo menos 5 vezes ao dia, tá? Que vai ter uma importância bem interessante a nível de qualidade nutricional. E todas as outras coisas aí vão complementar a refeição. No quinto passo, a gente pede para consumir leite e derivados. Tá? Existe aí muitas vezes uma controvérsia em relação ao leite. O leite não faz bem, né? O leite causa processos alérgicos no corpo, o leite causa intolerância em todo mundo. Mas primeira coisa, vamos aí com muito cuidado conversar sobre isso de uma forma breve e clara. O leite é uma fonte proteica, tá? E a gente tem também ali uma fonte de cálcio bem importante, assim como os seus derivados. Então, a orientação a princípio é que a gente tenha ingestão sim de leite e derivados diariamente, para que a gente possa suprir sim essa quantidade de cálcio. A gente tem outras fontes sim de cálcio, mas é interessante que a gente ingira. A questão da intolerância à lactose e alergia, por mais que existem aí muitos estudos aparecendo que são interessantes, a gente tem que estar dentro disso, tendo conhecimento. A gente tem que levar em conta que nem todas as pessoas são alérgicas e que nem todas as pessoas têm alergia. Então, essa prescrição, esse cuidado tem que ser algo individual, acompanhado, diagnosticado por um médico e acompanhado por um nutricionista. Então, a orientação a princípio é que você ingira sim leite, seus derivados, de preferência os leites mais magros e os queijos magros, os queijos brancos, por exemplo, tendo eles como fonte proteica e fonte também de cálcio. Importante também a gente ter nas refeições principais, almoço e jantar, carne, frango, tentar introduzir mais o peixe na alimentação, então aproveitar quando o peixe talvez está mais barato para acrescentar. E é importante que a gente tenha carne como fonte de proteína, carne vermelha vai ter também um pouquinho mais de ferro, os alimentos de origem animal vão ter também um pouquinho mais de vitaminas do complexo B, que também são bem interessantes para o corpo. Então a carne, para você que não é vegetariano, que esse tema do vegetarianismo a gente pode abordar em outro momento, mas nesse momento a orientação é para você que não é. Importante ter a carne, frango,
peixe e outras proteínas. Mas tomar cuidado com o modo de preparo para que não sejam refeições preparadas na forma de fritura, de forma que fiquem mais gordurosas. E a gente tomar cuidado, né, com as escolhas, escolher os cortes mais magros das carnes, retirar a pele do frango, por exemplo. E também um peixe, quando for fazer, preferir fazer um ensopado, assado, não focar só aquele peixinho frito com limão. A gente pode fazer o peixe de diversas formas que deixam o peixe ainda mais saudável. E de vez em quando é muito bem-vindo também para quem gosta da questão das vísceras, dos miúdos. A gente comer um fígado bovino, um fígado de galinha, tem gente que gosta. E é um alimento bastante nutritivo, rico em ferro e em diversas vitaminas e minerais. Então é importante leite e derivados, pelo teor proteico, pelo cálcio e outras vitaminas. As carnes como fonte proteica, né, vitaminas do complexo B, entre outros nutrientes, tá? Questão dos miúdos, de vez em quando que é bem-vinda, e vamos tomar cuidado com a questão do modo de preparo e das escolhas, para que sejam escolhas sempre dos alimentos com menor teor de gordura, como forma de prevenção ganho de peso, colesterol e triglicérides. Em relação aos óleos vegetais, manteiga, margarina, é um tema que dá para conversar muita coisa, porque óleos a gente tem muitos, soja, canola, milho, algodão, azeite, e cada um tem o seu benefício, cada um tem a sua propriedade, e é algo que a gente tem que conversar com mais cuidado em outra oportunidade, né? O que é melhor? É o azeite, é o canola, é o girassol, é o soja? Por que indica mais o azeite? Quais são as justificativas? Então tem muito que conversar sobre isso. Da mesma forma, margarina, manteiga, qual é a diferença? O pessoal fala que manteiga é prejudicial, que aumenta colesterol, tudo, porque tem muita gordura saturada. Mas a margarina, de onde que vem a margarina? Qual que é o modo de preparo? Qual é o tipo de gordura que a gente tem nessa margarina? Então, existem muitos detalhes, muitas especificidades de cada um desses alimentos que a gente não vai conseguir falar agora. Mas o detalhe, o que eu venho pedir nesse momento é a gente consumir esses alimentos com moderação. Vai preparar comida? Utilize pouco óleo. Vai preparar uma salada? Coloque pouco azeite. Vai comer um pão? Passe pouca margarina. Não é para passar aquela camada grossa, para ficar até melecar. Não, passe uma camada fina, é mais que suficiente. Gosta de manteiga, sabendo comer com moderação, não tem problema nenhum. Mas esse tema a gente vai conversar em outra oportunidade, porque há muito do que se falar de manteiga, margarina e outros componentes dessa família. Sétimo passo, a gente fala dos refrigerantes, dos sucos industrializados, dos bolos industrializados, dos doces, enfim. Esses alimentos que eu citei são alimentos ricos em açúcar, são alimentos altamente calóricos e que muitas vezes são fontes de caloria vazia, ou seja, são alimentos que vão te dar até um prazer, né? A gente fala um prazer da alimentação, um prazer oral, que a gente fala, porque são alimentos saborosos, tudo que tem muito açúcar é saboroso, mas ele não vai te dar nada além do que o açúcar, do que a caloria. Então, quando a gente fala de um refrigerante, você tem ali o sabor, o aromatizante, o corante, mas é puramente açúcar. E a quantidade de açúcar que tem no refrigerante é muito grande. Suco artificial, puramente açúcar. Ah, mas e refrigerante zero tem um adoçante? Sim, tem um adoçante, mas o adoçante também tem as suas particularidades. Os adoçantes também podem se tornar prejudiciais. E adoçantes também existem inúmeros tipos. E talvez determinados adoçantes não fazem bem para você e para a sua saúde. Então a gente tem que saber bem isso também. Bolo, doce, sobremesa são alimentos bons, gostosos, mas devido ao elevado teor de açúcar e dependendo do doce, da preparação, pode ter muita gordura também. Então são alimentos que a gente pode moderar. Podemos comer? Podemos, eu também como. Mas o interessante é que não seja todo dia. Eu falo, deixa para o final de semana, para aquela sobremesa que a mãe, que a avó faz, que seu familiar faz, que é tão gostoso, deixa o final de semana. Tente levar durante a semana uma alimentação mais adequada, para que no final de semana você consiga se dar esse luxo de comer um docinho, porque todo mundo merece.
8º passo, diminui a quantidade de sal da comida e retire o saleiro da mesa. Vamos tomar cuidado com o sal. E em especial a pessoa idosa, porque tem a questão da perda do paladar e muitas vezes ela começa a comer mais sal do que ela pensa, porque ela começa a salgar demais justamente por não saber o sabor, por não sentir. E é aí que está o perigo. Quando alguém vai comer junto, fala, nossa, que comida salgada, e a pessoa idosa vai falar, nossa, mas não tá não, imagina, eu coloquei sal, não estou sentindo, até quase coloquei mais, por uma questão do paladar. Então é interessante que o idoso, no preparo do alimento, possa até ter uma supervisão, para que ele não abuse do sal, porque simplesmente ele pode ver colocando até a quantidade, mas às vezes isso é até prejudicado pela visão deficiente que pode ter, e pelo sabor que ele não vai sentir. Então o sal tem que tomar cuidado. E outra coisa que pode se tornar prejudicial é a questão dos temperos industrializados, né? Aqueles temperos de saquinho que você tem tempero para frango, para carne, para arroz, para feijão, para salada e até para pipoca agora. Para quem não viu, procure no mercado que você vai ver lá. Tem esses temperos até para pipoca. E são muito ricos em sódio, levam você a ter retenção hídrica, elevação da pressão arterial, pode descompensar sua pressão se ela estiver controladinha. E tem todo aquele sabor artificial, né? Que de vez em quando você colocar sem problema nenhum. Agora, se é um hábito diário, é prejudicial. E qual é a estratégia que a gente pode utilizar para reduzir a quantidade de sal e evitar esses temperos? Utilizar temperos naturais. A gente tem tantos aí disponíveis, alho, cebola, coentro, salsinha, cebolinha, manjericão, chimichurri, tantos temperos, né, que a gente vai abordar em outro momento, que a gente pode colocar e dessa forma a gente vai reduzir a quantidade de sal e desses temperos, o que torna a alimentação muito mais saudável e também muito mais saborosa. O 9º passo, que é beber pelo menos 2 litros de água por dia e dar preferência a esses líquidos nos intervalos. Então a água é extremamente importante. Ela faz parte de todas as estruturas do nosso corpo. E o idoso tem aquela questão que conversamos ontem, que o idoso ele já tem um risco de desidratação maior, porque não sente sede, se é um dia de calor ele perde muito líquido, e a própria quantidade de massa muscular que ele tem no corpo, por ser reduzida, faz com que a reserva de líquido no corpo dele seja menor. Então é interessante estimular o idoso a tomar água. Claro, nada substitui a água, mas ele pode complementar essa ingestão de líquido com chá, com uma água de coco, com um suco natural. Tudo isso vai complementar, mas é interessante a insistência para tomar água. Se você cuida de um idoso, mora com algum idoso, ou se você é também, coloque numa garrafinha a água, uma garrafinha de 1,5 litro, 2 litros, você sabe que durante o dia você tem que tomar. E dessa forma você controla a sua ingestão. A falta de líquidos no corpo prejudica todos os sistemas, porque tudo o que o meu corpo faz, ele precisa de água. Então é muito importante que a gente mantenha, sim, uma hidratação adequada, podendo complementar com todos esses líquidos. E claro, evitando refrigerante, evitando suco industrializado, preferir mais água, chá, água de coco, suco natural. E evitar tomar líquido durante a refeição, senão fica muito cheio. Se você tem a boca seca, você pode tomar, mas tome pouco. Mas dê preferência a essas bebidas nos intervalos. E como 10º passo, tornar a vida mais saudável. Não adianta nada a gente se alimentar bem e esquecer do resto. Então, para que a gente possa ter uma vida saudável, para que a gente possa gerar saúde para o nosso organismo, como forma de prevenção de doença ou até controle das doenças pré-existentes, é a gente adotar um estilo de vida saudável, que inclui alimentação saudável, a prática de atividade ou de exercício físico, sempre com orientação do profissional, né, do educador físico de forma especial, na parte do exercício, evitar o fumo e evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, quando a gente associa esses fatores, a gente faz com que o nosso corpo fique saudável, que a gente fica mais disposto, fica menos predisposto a desenvolver algum tipo de doença ou complicar aquelas que a gente já tem.
Então, não vamos medir esforços para a gente melhorar a alimentação. É fácil, a gente não precisa de nenhum alimento mágico, esses alimentos caros e alimentos importados. Não, a nossa gama de alimentos aqui no Brasil ele é muito grande. Né? A gente sabe que os preços das coisas estão aumentando, mas os alimentos básicos não são tão assim. Então vamos investir na alimentação, alimentos do dia a dia, arroz, feijão, legume, verdura, fruta. Vamos fazer uma atividade física, procurar um profissional. Se você não bebe, não fuma, ótimo. Mas se você tem esse hábito, vamos tentar parar. Você só vai estar propiciando saúde para o seu corpo. Então hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha sido bom. Creio que muitas dúvidas surgiram, porque 10 passos de alimentação parece também é muita coisa, porque dentro de cada passo a gente falou de inúmeras informações e que a gente poderia gastar um grande tempo em cada um desses passos. Mas o objetivo aqui é dar um conhecimento geral, né? Uma informação geral para vocês minimamente terem noção do que é uma alimentação saudável e daquilo que não pode faltar no dia a dia. Então, mais uma vez, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Reforço o convite para que vocês continuem me acompanhando no meu canal do Instagram, do Facebook. Profissão Nutrir, vai ser uma alegria ter vocês comigo.